Boa noite. Olha, eu costumo sempre pregar a partir da palavra, a partir da Bíblia. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vocês sabem que faleceu o padre Jonas Abib, que é sem dúvida nenhuma o maior nome da renovação carismática católica aqui no Brasil. E eu acho que valeria a pena nós nessa noite meditarmos um pouquinho sobre o que representou e o que representa a vida do Padre Jonas para a igreja, para a renovação carismática, e alguns elementos da vida dele que servem para nós, para a nossa vida. Nós podemos aprender. A igreja propõe para nós os santos, justamente para que nós imitemos o exemplo, para que eles sejam um modelo para nós. Inclusive hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, um grande santo, presbítero e doutor da igreja, que viveu lá no século XVI, amigo de Santa Teresa d'Ávila. Juntos eles reformaram o Carmelo. São João da Cruz passou por grandes tribulações, grandes provações. Ele foi perseguido, ele foi incompreendido, foi difamado, não pelos de fora, pelos de dentro da igreja, pelos seus confrades, pelos próprios carmelitas. Ele foi preso pelos próprios carmelitas do convento fundado por ele. E na noite escura, ele encontrou o caminho da união mais íntima com Deus. Então os santos são propostos à nossa consideração para que nós os imitemos, para que eles sejam um modelo para nós, também porque são nossos intercessores, são nossos amigos do céu, amigos de Deus. E o Padre Jonas não é santo canonizado pela igreja, mas certamente é um modelo, quem sabe até um dia possa ser canonizado, por que não? Mas eu pensei aqui em alguns pontos da vida dele que podem muito bem servir para nós. Primeiro de tudo, um dos traços marcantes, uma das características do Padre Jonas é a sua profunda devoção a Nossa Senhora. O Padre Jonas sempre dizia: na minha vida foi ela quem tudo fez. Na Canção Nova foi ela quem tudo fez. Tanto que a Canção Nova nasceu na casa de Maria. Não sei se vocês notaram, mas colocaram no Padre Jonas lá no caixão uma casula azul. Geralmente, quando os padres são sepultados, é colocada uma casula roxa, que é a cor que se usa, que é a cor do luto, da penitência. Mas talvez por desejo dele ou por discernimento de alguém ali, quiseram que ele fosse enterrado com a casula azul. E alguém explicava que era justamente pela devoção do Padre Jonas a Nossa Senhora. Ele era até conhecido, um hábito que ele tinha de, quando ele queria adquirir um terreno, uma casa, um lugar, ele ia e deixava uma medalhinha de Nossa Senhora, né? Jogava uma medalhinha de Nossa Senhora naquele terreno, consagrando aquele lugar a Nossa Senhora e pedindo a ela aquele lugar. E assim ele fez muitas vezes. E ele dizia que nestes tempos difíceis que nós vivemos, ele dizia assim: não é o tempo do terço, é o tempo do rosário. Nós temos que rezar e temos que rezar muito, especialmente o Santo Rosário, porque
nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora, nós precisamos de uma grande devoção a ela para enfrentar as adversidades. Inclusive, ele foi ordenado padre no dia 8. Ele fez a primeira comunhão no dia 8 de dezembro, que é a solenidade da Imaculada. Foi ordenado no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada, e entregou a sua alma a Deus no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a devoção a Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora na vida do Padre Jonas é muito marcante. E essa frase dele pode e deve ficar gravada nos nossos corações, e nós podemos aplicá-la à nossa vida. Na minha vida foi ela quem tudo fez. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que a devoção a Nossa Senhora é um sinal de predileção. Os eleitos de Deus têm essa marca de uma profunda, de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. E é o caso do Padre Jonas. E ele dizia então, é o tempo do rosário. É o tempo do rosário. Nós temos que recitar o Santo Rosário, venerar a Virgem Maria, para que ela nos leve a Jesus. Nós temos que aprender esse exemplo com ele. Depois, outra característica do Padre Jonas é que ele era um homem profundamente eucarístico. Ele mesmo gostava de dizer que a Canção Nova era um território eucarístico. Sempre na Canção Nova houve a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, e ele mesmo tinha em casa uma capela com o sacrário, e muitas vezes as pessoas viam ele de madrugada fazendo adoração em vigília, passando horas ali diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Inclusive ele pede aos consagrados na comunidade Canção Nova que participem diariamente da Santa Missa. Padre Jonas incorporou a espiritualidade das 5 pedrinhas, né? E uma dessas pedrinhas é justamente a missa diária, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a piedade eucarística. Então, essas duas características do Padre Jonas são características dos grandes santos e que nós temos que incorporar também na nossa vida. Todo santo é profundamente eucarístico e mariano. Eucarístico e mariano. Por isso que eu disse no começo, eu gosto sempre de pregar meditando a palavra de Deus, lendo algum texto bíblico. Inclusive o Padre Jonas, muita gente confundia o sobrenome dele, Abib, né? E entendia que era Jonas da Bíblia, porque ele incentivava muito as pessoas a lerem as Escrituras, a meditarem. Criou até um método de estudo bíblico, né? A Bíblia no meu dia a dia, ou como se chamava a primeira versão desse livro mais antiga, a Bíblia foi escrita para você. Ele escreveu esse livrinho lá atrás, acho que na década de 80, talvez 70, 80, a Bíblia foi escrita para você. As versões mais atuais se chamam a Bíblia no meu dia a dia, que era um método de estudo bíblico, para que as pessoas lessem a Bíblia, para que as pessoas estudassem a Bíblia, rezassem com a Bíblia, vivessem a Bíblia, se alimentassem com a palavra de Deus. Mas o Papa João Paulo II dizia assim, né, que os santos são os melhores intérpretes das Escrituras, porque eles encarnaram na sua vida a palavra de Deus. Então nós olhamos para a vida dos santos e nós lemos a palavra de Deus escrita na vida deles. Por isso a gente pode hoje fazer essa meditação, essa pregação, olhando a palavra de Deus na vida
do Padre Jonas. Como São Paulo, numa das suas cartas, diz: vós sois uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Deus quer, o Espírito Santo quer, assim como Ele fez com Maria, que é o mistério que nós celebramos no Natal. Maria, o Verbo se fez carne, o Verbo se encarnou em Maria. Dizia Santo Agostinho, primeiro no coração dela, porque ela acreditou, ela disse sim, fiat, faça-se. É a primeira cristã, bem-aventurada aquela que acreditou, diz Isabel. Então primeiro o Verbo fez morada no seu coração pela fé, e depois se fez carne no seu ventre. Nós temos que encarnar a palavra de Deus também. O Espírito Santo quer escrever uma carta de Deus na nossa alma, na nossa vida, a nossa história de salvação. Então, Padre Jonas também era um homem que lia, meditava, rezava diariamente a Bíblia, a palavra de Deus. E foi encarnando a palavra de Deus. E o Espírito Santo foi gravando na alma dele, no coração dele, na vida dele, aquilo que ele lia. Quando a gente se alimenta, o nosso organismo absorve o alimento, né? Você come uma carne, ou você come alface, abobrinha, arroz, feijão, seu organismo vai digerir aquele alimento e vai absorver aquele alimento. Então quando a gente se alimenta com a palavra de Deus, também a gente absorve. Nós vamos nos tornando outros Cristos. Uma vez, há alguns anos atrás, eu fui celebrar uma missa lá na comunidade Jesus Te Ama, num encontro da Renovação Carismática, numa assembleia. E estavam lá o Regis e a Maísa, que são os fundadores da comunidade Jesus Te Ama, um dos pioneiros da Renovação Carismática no Brasil, aqui em Campinas. E no final da missa, eles quiseram vir me cumprimentar, e o Regis disse assim para mim: olha, o senhor que está aí nos encontros com a Renovação Carismática, pregando e falando, eu queria pedir que o senhor falasse uma coisa para eles: que as pessoas precisam voltar a ler a Bíblia e a rezar com a palavra de Deus. Porque nós lá no começo, quando nós fazíamos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós começávamos a devorar a Bíblia. Nós começávamos a ler a Bíblia e não conseguíamos parar mais. Nós tínhamos fome da palavra de Deus. E os carismáticos de hoje não leem mais a Bíblia, não se alimentam mais da Bíblia. Ele disse isso para mim. Então o senhor, quando tiver a oportunidade, diga isso nos grupos de oração, nos encontros da Renovação Carismática. As pessoas precisam voltar a conhecer a palavra de Deus, porque a fé tem que ser alimentada com a palavra de Deus. E o Padre Jonas foi um que criou até um método, né, para as pessoas mais simples poderem ler, rezar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Padre Jonas foi um grande apóstolo da efusão do Espírito Santo. De 62 a 65, aconteceu na igreja o Concílio Vaticano II. E o Papa João XXIII, quando convocou o Concílio Vaticano II, pedia para a igreja um novo Pentecostes. Durante o concílio morre o Papa João XXIII, assume o Papa Paulo VI, que conclui o concílio, né? O Papa João XXIII deu abertura ao concílio em 62, morre em 63. No meio ali do concílio se reúne o conclave, elege o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI conduz o concílio de 63 a 65. Todos os documentos do concílio foram aprovados pelo Papa Paulo VI, porque na primeira sessão do concílio em 62 nenhum documento foi aprovado. Só que, de fato,
se pediu um novo Pentecostes, e a renovação carismática nasce ali em 67, 2 anos após o término do concílio. Na verdade, menos de 2 anos, né? Porque o concílio terminou no final de 65, a renovação carismática surge ali no começo de 67. Era uma resposta daquela oração que a igreja fez no mundo inteiro para que acontecesse um novo Pentecostes. E não apenas a renovação carismática, o surgimento de movimentos e de novas comunidades que, como a própria Canção Nova, mas também foi um tempo de grande confusão na igreja. Já durante o Concílio Vaticano II, muitas contradições, muitos desentendimentos, e por que não dizer muitas heresias começaram a ser propagadas. Uma crise terrível se instalou na igreja a partir ali do começo da década de 70. Tanto é que houve uma crise vocacional muito grande. Milhares e milhares de padres, de religiosos e religiosas deixaram a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada. Milhares. Todos os anos eram milhares de padres que abandonavam o ministério. Os seminários se esvaziaram, fecharam. Nós aqui na Arquidiocese de Campinas ficamos 20 anos sem ordenar um padre. E uma confusão teológica danada. Os teólogos aderindo, os padres, bispos, aderindo a uma teologia progressista, naturalista, que negava o sobrenatural, negava os milagres e tentava explicar tudo racionalmente, cientificamente, e dizendo que os milagres contados lá no Evangelho eram invenções. E de repente o Espírito Santo suscita algo que vai de encontro àquela mentalidade. Padre Jonas sofreu muito. Padre Jonas, assim como São João da Cruz, que nós celebramos hoje, foi perseguido por gente de dentro da igreja, por padres, por bispos. Foi difamado, foi caluniado. Porque numa época em que os padres diziam: rezar o terço é alienação, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento é coisa medieval, nós temos que lutar pela justiça social, temos que nos engajar na política, temos que libertar o pobre, né? Esse negócio de oração não serve para nada, isso é só para alienar o povo, para enganar o povo, ficar prometendo paraíso, vida após a morte, nada disso. Nós temos que construir o reino aqui na terra. Então o Padre Jonas era chamado de alienado e alienante. Mas não só o Padre Jonas, né? Ele e tantas outras pessoas mantiveram viva a fé do povo, dizendo: rezem o terço, leiam a palavra de Deus, rezem com a palavra de Deus, adorem Jesus na Eucaristia, os milagres existem, Deus age, não é fantasia, não é lenda, não é mito, coisa nenhuma. O Espírito Santo age, os carismas existem. Tinha tanto teólogo que dizia que o demônio não existe, que o inferno não existe. E uma das características do Padre Jonas sempre foi pregar sobre a volta de Cristo, né? A vinda iminente de Cristo, dizendo para as pessoas: se preparem para a vinda de Cristo. Outra expressão famosa do Padre Jonas, né? Ou santos ou nada. Nós temos que ser santos. Se não formos santos, não vale a pena viver. Ou santos ou nada. Ele era considerado um maluco lá na década de 70, 80. Eu fico até impressionado, né? Nesses dias aí, depois da morte dele, tantos bispos, tantos padres, e fazendo declarações e tudo. Mas não era assim naquela época, não. Ele era considerado
um inimigo de certa ideologia que se infiltrou na igreja e instrumentalizou politicamente a igreja. Padre Jonas de fato foi um profeta. Mesmo, até dizem, né, que o cabelo dele caiu e branqueou rápido, porque ele era muito perseguido. Foi proibido de entrar em muitas dioceses no Brasil. Padre Jonas gostava de dizer: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Ele foi provado. Ele também passou por dificuldades. De saúde, tinha uma saúde frágil. Sempre teve uma saúde frágil. Quanta coisa Deus é capaz de fazer quando uma alma se abre, quando uma alma se dispõe a fazer a vontade de Deus. Não dá mais para voltar. Uma das músicas que não foi composta por ele, mas que ficou conhecida na voz dele, né? Não dá mais para voltar. Padre Jonas viveu nessa expectativa pela vinda do Senhor. Nós estamos no tempo do advento. Então a nossa vida precisa ser, como foi a vida do Padre Jonas, um advento constante. O Padre Jonas tinha esse senso de urgência. Jesus está chegando, Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados. Deus tem pressa. Nós não temos tempo para desperdiçar, nós não temos tempo para gastar. Nós temos que evangelizar, nós temos que nos santificar, porque Jesus está voltando. A nossa vida tem que ser um advento constante, não só agora, entre o final de novembro e o Natal, mas a nossa vida inteira tem que ser esse tempo de espera, de expectativa pela vinda do Senhor. As pessoas que conviviam com ele diziam: era um homem extremamente disciplinado, pontual, responsável com as suas obrigações. Dava hora de acordar, ele acordava, hora de dormir, ele dormia, hora de almoçar, ele almoçava, né? Fazia os seus exercícios físicos, etc. Disciplina, pontualidade, responsabilidade, levando a sério as coisas de Deus. Então, nós podemos ler na vida desse homem de Deus a palavra encarnada. O que nós celebramos no Natal é isso. O Verbo se fez carne e Ele quer se encarnar também em nós. Eu preciso ser uma continuação do mistério da encarnação de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu devo dar voz a Cristo, mãos a Cristo, pés a Cristo, ouvidos a Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. A palavra se fez carne, que ela se faça carne na minha vida também. Sejamos homens e mulheres da palavra, eucarísticos, marianos, que acreditam no poder de Deus, que acreditam no agir de Deus, no mover do Espírito, que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. E mesmo que nós sejamos incompreendidos, mesmo que nós sejamos difamados, mesmo que nós passemos por provações, dificuldades, que nós permaneçamos firmes, sejamos homens e mulheres de convicção. Não há nada pior do que uma pessoa sem convicção, que muda de opinião facilmente, conforme a conveniência. Nós temos que ser gente de convicção. Claro, o que não quer dizer ser cabeça dura, né? Estou no erro e vou no erro até o final. Não. Mas lançar raízes na palavra de Deus e não
abandonarmos, nós cantamos aí no começo, né? Deus é bom e fiel. Quando nós estamos sofrendo, quando nós passamos por dificuldades, nós somos capazes também de dizer: Deus é bom e fiel? Eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo difamado, eu estou com uma enfermidade, eu perdi o emprego, eu fui traído. Eu sou capaz de dizer: Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel. Mesmo quando tudo dá errado. Foi o que São João da Cruz fez. Foi o que o Padre Jonas fez. Nós vemos, nossa, que maravilha, canção nova. Tem casa no mundo inteiro, um sistema de comunicação, tudo grandioso, tudo suntuoso. Quantos fracassos também. Por quantos fracassos o Padre Jonas passou na sua vida? Quantas decepções? Quantas traições? Nós vamos passar por isso também. Deus não vai nos poupar de nenhum sofrimento, porque é aí que se prova a nossa fé. Mas aguenta firme, olhos fixos em Deus, na recompensa, olhos voltados para o céu, como nós cantamos, e por Ele, pelo céu que nos espera, construir a nova vida aqui na terra. Esse é o único jeito de fecundar a civilização do amor. Esse é o único jeito de mudar a sociedade, o mundo no qual nós vivemos, tendo os olhos voltados para o céu, tendo os olhos voltados para Deus, e as nossas raízes na palavra de Deus. Então, vamos ficar de pé para nós transformarmos em oração isso que nós acabamos de meditar, acabamos de ouvir. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós tenhamos gosto pela Tua Palavra, amor à hóstia consagrada, uma profunda devoção à Santíssima Virgem Maria, para que o Espírito Santo possa gerar e formar Cristo em nós, para que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Concede-nos a graça de um amor apaixonado por Ti. Contigo nós faremos proezas. Como diz o Salmo, que nós possamos caminhar com um ardor sempre crescente. Caminhar com um ardor sempre crescente. Conforme nós vamos caminhando, o nosso fervor, a nossa devoção aumentem, não diminuam, mas cresçam cada dia mais. O nosso amor por Ti. Padre Jonas tinha como lema: feito tudo para todos. Eu também, Jesus, quero ser todo para Ti, para os outros. Quero me entregar por inteiro. Quero me dar por inteiro. Me gastar, me consumir de amor pela igreja, por Deus, pelos irmãos. Concede-nos, Jesus, esta fé robusta, que nada nos desanime, que nada nos detenha, que nada nos faça desistir. A nossa confiança cresça cada dia mais, o nosso amor, a nossa fidelidade. É o que nós Te pedimos, Jesus. Que o Teu Espírito Santo realize em nós essa obra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Que santidade de vida, que homens devemos
você. Pois se tudo no céu e na terra ao Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que santidade de vida, que santidade de vida. Que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Para terminar, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.